Esporte ao vivo, quinta-feira, 14 de maio de 2015. Corinthians perdeu por 1-0 em casa do Guarani do Paraguai e não avançou para as quartas de final da Libertadores da América. Primeira derrota do ano na Arena. Eliminação por 3-0 no placar agregado, com direito à expulsão de Fábio Santos e Jadson. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro devolveu o placar de 1-0 que tomou aqui em São Paulo do Tricolor e a decisão foi para os pênaltis, melhor para a Raposa. Bom, temos também os gols da Copa do Brasil. Mais uma vez, Ricardo Oliveira salvou a pátria e garantiu o Santos na terceira fase da competição. Agora, deixa eu passar para vocês as informações da quarta etapa do Mundial de Surf, que está sendo realizada na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Hoje, nesse momento, está rolando a repescagem, né? E o Mick Fanning está no mar contra o Davi do Carmo, que é brasileiro. O Mick Fanning está em vantagem. Na sequência, a gente tem outro brasileiro, o Alex Ribeiro, na bateria contra o John Florence. Temos Alejo Muniz também tentando avançar aí a terceira fase na terceira bateria. Peraí, deixa eu ver quem mais. Miguel Pupo na bateria de número 10 contra o Adam Melling, australiano. E é isso, tá? São esses brasileiros, então, que caem na água hoje. A gente vai ficar de olho e amanhã a gente passa pra vocês quem é que avançou pro terceiro round. A gente vai pra um break, jogo rápido, e daqui a pouquinho eu volto com o Godoy. Até já! Vamos falar da Copa do Brasil? Quero ver o Pascoal hoje, vamos falar. Hoje vai ser às 6 da tarde, você vai ver o Pascoal no Gazeta Esportiva. Pela Copa do Brasil, o Santos recebeu o Maringá na Vila Belmiro, venceu pelo placar mínimo e garantiu a classificação para a próxima fase da competição. A reportagem é do nosso repórter, o Fernando Gavini. Faixas de campeão paulista entregues aos heróis do título pelas jogadoras do futebol feminino do clube. Cicinho com a camisa 100, em razão de ter completado o 100º jogo pelo Santos, domingo contra o Avaí na estreia do Campeonato Brasileiro. Elano, que entrou no segundo tempo, jogou com a 300, quantidade de partidas atingidas pelo meia na noite passada. Motivos de sobra para fazer festa e dar espetáculo contra o Maringá, no duelo de volta pela segunda fase da Copa do Brasil. Faltou o prestígio da torcida, apenas 4.000 pessoas foram à Vila Belmiro. Mas faltou principalmente futebol por parte do Peixe. O primeiro tempo se resumiu à boa jogada de Geovânio pela direita, que terminou com David Braz acertando a trave. O time paranaense jogava por uma bola e ela quase veio com o Max no final da etapa inicial. Achei que faltou muito hoje chutar em gol. Eu acho que nós chegamos muito na entrada da área, muitas vezes, e quisemos sempre dar um toque a mais. Me coloca no lugar do torcedor, até de vocês, fica aquele jogo arrastado, aquele jogo chato. Então nós procuramos abrir o time no começo do jogo já e depois no intervalo mais uma vez. E é um jogo de paciência, não tem como. Você tem que ficar tocando a bola com rapidez, balançando a defesa do adversário. A situação mudou um pouco a partir deste lance. Robinho praticamente pediu para o árbitro marcar a falta. Eurico, que puxou o camisa 7, já tinha cartão amarelo e acabou expulso. O Santos criou mais a partir daí. Uma boa oportunidade aconteceu na jogada, que foi de Robinho para Ricardo Oliveira e de Ricardo Oliveira para Lucas Lima. Mas o fato é que faltava inspiração para sair do 0-0. Quem salvou foi Ricardo Oliveira, que no último minuto marcou o gol da vitória. Apesar do mau futebol, o Santos está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Para seguir adiante, no entanto, terá que jogar mais do que fez até agora. Terá pela frente um adversário de primeira divisão, o Sport, que eliminou a Chapecoense na noite desta quarta-feira. Com certeza vai ser um jogo mais aberto, é um jogo que a gente gosta de jogar, entendeu? Eu volto a dizer, o Santos ele tem um DNA ofensivo, mas com bastante responsabilidade na marcação. É dificílimo jogar lá, como também vai ser difícil para eles virem jogar na Vila Belmiro.
Ontem tivemos só 4 mil torcedores e esses 4, muitos, eles não voltarão no próximo jogo do Santos, pelo que o Santos está jogando. Aliás, o Santos ainda está de ressaca pela conquista do Campeonato Paulista, porque contra o Avaí não jogou nada e ontem, mais uma vez, repetiu a dose. Está na hora do Santos voltar a jogar para atrair o torcedor e dar ao torcedor santista confiança e satisfação de comparecer ao estádio para ver que realmente o Santos vai jogar aquele futebol que agrada o torcedor, que gasta, que se sacrifica para comparecer ao estádio. Muito bom, Godoy. Ainda pela Copa do Brasil, o Vitória visitou o Asa de Arapiraca e ficou no empate, 1-1. Já o Grêmio venceu o CRB fora de casa por 3-1. E no Paraná, o Coritiba avançou à próxima fase da competição ao vencer o Fortaleza por 2-1 no tempo normal e por 11-10 na disputa dos pênaltis. Confira os gols dos outros jogos. O Vasco visitou o Cuiabá e por pouco não sai da Arena Pantanal com uma derrota. Maninho fez 1-0 para o time do Mato Grosso, mas Rodrigo de falta, aos 48 do segundo tempo, garantiu o empate, 1-1. O Goiás, que havia perdido o jogo de ida para o Independente do Pará, não deu brecha para a zebra. O jogo foi sofrido, mas a equipe da casa conseguiu construir a vitória a partir dos 32 minutos da etapa final. Rodrigo, Wesley e Eric marcaram, colocaram o Goiás na próxima fase para enfrentar o Ituano, 3-0. No clássico catarinense, o Figueira precisou de apenas 13 minutos para despachar o Avaí. Thiago Heleno e Marquinhos Pedroso reverteram o placar de 1-0 da partida de ida e colocaram o Figueirense na próxima fase. O adversário será o Botafogo. A Ponte Preta fez muito bem a lição de casa diante do Motoclube. No primeiro tempo, apenas um gol, o de Borges. Primeiro gol dele pela Macaca. Já no segundo, o Railan empatou de cabeça, 1-1. Só que nos 15 minutos finais, a Ponte marcou 3 vezes. 2 com Cezinha e outra com Diego Oliveira. E assegurou, assim, a classificação à terceira fase. Agora, a Ponte pega o Coritiba. Na Ilha do Retiro, muito sofrimento para o torcedor do Sport. Depois de perder para a Chapecoense por 2-0, a equipe precisava do mesmo placar para levar a decisão aos penais. E foi isso que aconteceu. Mike e Diego Souza marcaram. Nos pênaltis, Bruno Rangel e Maranhão desperdiçaram para o time de Chapecó. E Vitor levou o Leão à terceira fase da Copa do Brasil, 4-2. Esse gol do Maninho do Cuiabá, se fosse do Allan Kardec, ia ter aqueles engraçadinhos, né, que iriam dizer, gol espírito, né? Mas o Borges estreou na Ponte Preta, fez o seu primeiro gol, ainda está fora de forma, gordinho. E no jogo de Curitiba, o Coritiba ganhou nos pênaltis do Fortaleza. E o Deola, lembram-se do Deola, torcedores palmeirenses? O Deola conseguiu entregar o ouro no gol, Deola, no gol de empate, no segundo gol do Coritiba, e depois nos pênaltis ele conseguiu chutar a bola lá no Rio Grande do Sul. A bola tá lá no Beira-Rio. Brincadeira, Deola, que é isso, meu rapaz? Vamos lá, você merece ter sucesso na vida. Falando em desastre, vamos então falar, né, gente? Eu sei, o Saulo nem tá hoje conversando, né? O nosso companheiro de equipe que é São Paulino. Vamos falar da Copa Libertadores da América. No duelo brasileiro entre Internacional e Atlético Mineiro, o Inter venceu por 3-1 e avançou às quartas de final. Valdívia, pouco jogador, porque eu não posso falar o que ele brinca, D'Alessandro e Lisandro Lopes marcaram para o Colorado. Esse Valdívia é o Valdívia genérico, que é melhor do que o Valdívia original. Enquanto o Lucas Prato descontou para o Galo. Na próxima fase, o Inter encara o Santa Fé da Colômbia. Na Arena Itaquera, o timão não foi bem. Teve Fábio Santos e Jadson expulsos. E acabou perdendo para o Guarani do Paraguai. Tinha que ter um fundo musical fúnebre acompanhando essa narração minha fatídica. Você não tem aí um fúnebre aí? Aquelas músicas de velório tinha que ser. Ai, Galdino. Ai. O Galdino. Hoje esta é a trilha sonora de São Paulinos e corintianas. Som na caixa, maestro. Isso.
Tite, o que você fala dessa derrota pra gente, filho? Meus sentimentos, Tite. Nas palavras do técnico corintiano, uma derrota doída. Tite evitou comparar a situação com a derrota para o Tolima em 2011, mas falou sobre as expulsões de Jadson e Fábio Santos e disse que menosprezo é uma palavra que não cabe no clube do Parque São Jorge. Eu confesso que eu assisti o lance algumas vezes antes de vir para cá e o primeiro ele me gera muitas dúvidas. A ponto de eu passar pelo Ossos agora, eu digo, dá uma olhada de novo no lance que tu fez e tira tuas próprias conclusões, sem querer justificar. Porém, nessa segunda parte da pergunta, o Guarani foi melhor em 180 minutos e mereceu classificar. Eu vou para dentro do campo para fazer o meu melhor. Eu quero estar com o meu travesseiro leve. Assumir os meus erros, tomar uma pancada, mas não preconceber nada. E nesse está em não menosprezar o adversário. Com a eliminação, chega um momento bastante temido no Corinthians. O prejuízo financeiro e também a hora das renovações de contrato, especialmente de Guerreiro e Emerson Sheik. Quando eu falo renovação, existem dois lados, né? Não existe só o lado do atleta em querer ficar, nem só o clube querer que ele fique. É uma negociação envolve valores e os valores têm que ser discutidos de qualquer atleta e eles não são diferentes disso. Vontade eu tenho quase certeza que existe por parte dele e por parte do Corinthians. Se caso nenhum contrato desses dois atletas que você disse forem renovados, é por questões financeiras que a gente não consegue alcançar os valores exigidos. Escute, minha bala de coco. Falando nisso, Godoy, em questões financeiras, ontem eles prometeram antes do jogo que eles iam pagar o que estavam devendo para os jogadores, talvez como incentivo, enfim. E deu no que deu, né, vovó? Independente dessa promessa ou não, o Corinthians não conseguiu fazer nada em campo, não jogou bem. O que você achou do jogo, o primeiro de tudo, Godoy? O Corinthians vinha de três resultados negativos preocupantes. Queda de produção. Perdeu para o Palmeiras, foi eliminado pelo Palmeiras dentro de casa. Perdeu para o São Paulo, perdeu para o Guarani, sem jogar nada, só jogou um pouco bem contra o Palmeiras. Os demais jogos foram, tanto que até eles suspeitaram que havia escolhido o adversário. Não escolheu o adversário, é que não jogou nada mesmo. Ganhou do Cruzeiro, reserva do Cruzeiro, o time reserva do Corinthians ganhou do reserva do Cruzeiro. O time reserva do Corinthians é melhor que o time titular. Pá. Aí jogou agora nada, mais nada, não jogou nada, perdeu. Está em crise financeira. A eliminação da Libertadores aumenta a crise financeira. Eu tinha uma receita aí muito boa na Libertadores. Tem problema de renovação de contrato de jogadores? Não serão, os contratos não serão renovados. Não tem condição para isso. Como é que eu vou renovar, contratar alguém se eu não pago quem já está lá? Então a crise é muito grande. Onde estaria indo o dinheiro do sócio torcedor? 100 mil sócios torcedores pagando não gera uma receita suficiente? Não, né? Então a situação é feia. Agora só o Campeonato Brasileiro e o time do Corinthians não está produzindo o que deveria produzir pelo que é gasto. Quem está lá, pelo que ganha, deveria produzir muito mais. Não está produzindo já há algum tempo. Ô Godoy, e essa história de ficar fazendo isso daqui, essa imprudência do Jadson e do Fábio? Outra coisa, o Tite prefere transferir a responsabilidade para o árbitro ao invés de transferir a responsabilidade para o jogador dele, para o comandado dele. O árbitro já tinha marcado a falta, parado o jogo, o Fábio Santos foi lá chutar a bola e o adversário. Expulsão correta, Tite, correta. Irresponsabilidade do seu jogador. O Jadson já tinha cartão amarelo, dá um tapa no rosto do adversário. Irresponsabilidade do seu jogador, irresponsabilidade do Jadson. Portanto, não tem que transferir responsabilidade para o árbitro. A irresponsabilidade dos dois jogadores deve ser assumida pelos jogadores e pelo comando seu, Tite. Tá falado, esse é meu Godoy.
É por isso que eu te amo, Godoy. No Mineirão, em Belo Horizonte, o Cruzeiro devolveu o placar do jogo de ida e venceu o São Paulo por 1-0 com gol do Leandro Damião. A decisão foi então para a disputa dos pênaltis e a Raposa levou a melhor, vencendo por 4-3. Mesmo com o Rogério Ceni defendendo 2 cobranças, Souza, Luiz Fabiano e Lucão não marcaram para o tricolor e a classificação, por água abaixo se foi, tá? Brilhou a estrela... Se é por água abaixo, a mão é pra baixo, não é pra cima. Aí eu voltei, né? Aí eu voltei, né? Porque eu tinha que ficar reta, que eu tô com problema na lombar. Brilhou a estrela do goleiro Fábio. Vamos ver o que o técnico interino, eterno, sei lá o quê, Milton Cruz falou sobre a eliminação São Paulina. Brilhou, vai. O cara não sabe chutar a bola, bate mal o pênalti. Que estrela do goleiro? Tá bom, o Saulo tá dando... Vamos ver, Milton Cruz, oi? Não fizemos um grande jogo, né? Todo mundo viu. Hoje o Cruzeiro foi melhor do que a gente nesse jogo. Lá nós fomos melhores, né? Tivemos a oportunidade de matar o jogo e infelizmente o Fábio estava numa noite muito boa. E hoje nós deixamos a desejar um pouco, não jogamos aquilo que a gente vinha jogando, né? Então acho que o Cruzeiro é uma grande equipe, fez um grande jogo, fomos para os pênaltis, né? Eu acho que pênalti também é uma loteria, tem jogadores que estavam confiantes para bater, por isso que bateram, né? A gente vem treinando durante a semana, durante esse período, a gente sabe quem é quem, né? E a gente coloca quem está com confiança. E o pessoal que pediu para bater eram jogadores que estavam com confiança, estavam bem para bater. O intuito nosso era de jogar marcando o Cruzeiro na frente, né? Como nós estamos fazendo nos jogos, marcar na saída de bola, né? Mesmo não jogando o Centurion, que é um atacante, mas o Michel é um atacante, joga como atacante, já jogou até de centroavante, é um atacante. O Wesley também é um meia que tem chegada na frente, finaliza muito bem. Então, e o Pato, né, dispensa comentário, é um artilheiro, faz gol. O Ganso também chega na frente para fazer gol, mas infelizmente nós não conseguimos neutralizar alguma jogada deles que acabou, né, surtindo no intervalo. Ainda falei da jogada, que quem estava criando a jogada era o Williams e o Henrique, e nós não conseguimos encaixar a marcação neles ali. Então acho que, mas tem que dar os parabéns para o Cruzeiro, ainda que fez um grande jogo e conseguimos ainda, podia ter, não demos um chute no gol, acho que isso aí, né, foi um ponto negativo que nós tivemos durante o jogo, mas vida que segue, vamos embora. Acho que, né, tem jogadores, né, estão tudo triste lá no vestiário, alguns, né, muito tristes, alguns até chorando pela eliminação, mas a gente tem que levantar a cabeça, essa coisa que acontece, né? Os grandes também são derrotados. É verdade, Godoy. Você quer saber do que? Brilhou a estrela foi do Rogério Ceni. Ele mandou muito bem. Falando sério, ele foi o cara desse jogo e ele perdeu a oportunidade de ter a última Libertadores da vida dele. Foi o cara. Ele fez a parte que lhe cabia, que era defender pênaltis, como o Fábio também. Porém, olhando as cobranças, você percebe que em algumas delas os goleiros arriscaram o canto. Então eles não foram para a bola determinados ou esperando o cobrador bater e ir na trajetória da bola, né? Então a responsabilidade maior é de quem chuta, não é de quem defende, e pênalti não é loteria. Não é loteria, senão esses jogadores aí estariam milionários, além do mais, além do que já estão. Pênalti é competência e não adianta só treinar. O treino dá confiança. O problema é emocional, o controle emocional na hora de executar no momento de dificuldade, de decisão, onde o erro não pode acontecer. Aí é sob pressão. E sob pressão, poucos erram, craques. Já erraram, poucos craques erram. O jogador comum talvez tenha menos responsabilidade, uma responsabilidade menor, acaba fazendo. Mas cobrança de pênalti é competência, controle emocional e eficiência. Não tem nada de loteria. Bom, e hoje o Cruzeiro tem que esperar para ver o que vai sair, se vai ser River ou Boca, né? E a decepção maior do torcedor São Paulino é que aqui em São Paulo, o São Paulo jogou muito. Verdade. Fez do Fábio o melhor jogador em campo. E lá em Minas Gerais esperava-se pelo menos um pouco, né, mais
de cuidado defensivo, de eficiência defensiva. E o São Paulo não teve toda essa eficiência, no ataque também, no meio de campo não produziu, o ataque não conseguiu criar oportunidades de finalização. O São Paulo foi muito, mas muito inferior àquele São Paulo que jogou aqui, que deu ao torcedor são paulino a confiança que o São Paulo conseguiria a classificação. Foi justamente isso que o Milton Cruz comentou, né? O lamento é que a gente jogou tão bem em São Paulo para jogar nada praticamente em Minas, né? Não sei se foi pelas alterações, isso surtiu efeito de insatisfação no grupo ou em alguns jogadores, mas o São Paulo volta de Minas Gerais aceitando a eliminação porque mereceu, porém quando foi levando uma carga de otimismo muito grande, passando esse otimismo todo ao seu torcedor, que hoje está decepcionado. Como é que você acha que o Ceni vai ficar agora? Você acha que segue aí pro Brasileiro? O objetivo dele é chegar bem até agosto. E só resta o Brasileiro para ele. Muito bem, Godoy, muito obrigada. Godoy volta às 6 horas da tarde para encontrar o Pascoal, que sabe Deus como é que vai estar. E lá no surf, Rio de Janeiro, Mick Fanning, australiano, já derrubou um brasileiro, o Davi do Carmo. E agora está rolando a segunda bateria entre John Florence e Alex Ribeiro. Beleza? Por enquanto, John Florence tá perdendo. O brasileiro está ganhando. Bom, amanhã mais detalhes. Um beijo. Tchau. Até amanhã. Hoje, 11h30 da noite, nade com o lendário boto cor-de-rosa nas águas da Amazônia com Hoje Tem. Assista agora, Revista da Cidade.